Olá pessoal, então dando sequência à aula anterior, na qual falávamos sobre o imperialismo ou neocolonialismo, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o imperialismo na África. Nós vimos que o imperialismo foi uma consequência exatamente da segunda revolução industrial, exatamente pelo fato dos países, das grandes potências, entrarem numa disputa por colônias e áreas de influência na Ásia, África e América Latina. E a África ela vai tentar resistir. Ao contrário do que as pessoas pensam muitas vezes, não, a África vai tentar resistir, vai existir uma resistência, no entanto, ela vai sofrer, a partir de 1880, uma pressão muito grande em razão das potências. As potências da época elas avançam na África em busca de áreas ricas em matéria-prima, da mesma forma que eu falei na aula passada, ferro, cobre, carvão, que eram necessários para a indústria. Então, elas vão lançar sobre áreas onde elas pudessem investir, construir ferrovias, fornecer empréstimos a juros altos e partiam das feitorias do litoral para controlar terras e gente do interior da África. Por meio de ataques e da pressão diplomática, as terras conquistadas foram transformadas em colônias, protetorados, domínios ou áreas de influência. Em 1880, um décimo do território africano estava ocupado pelos europeus. E em 1900, os europeus já tinham se apoderado de 9 décimos da África. Uma nação que apoderou-se muito da África foram os franceses, a França. Os franceses eles apoderaram principalmente da parte onde hoje é a Argélia. Por volta de 1830, os franceses começaram a conquistar as terras da atual Argélia. Pouco tempo depois, eles assumiram o governo e obrigaram a população local a trabalhar para eles nas culturas de oliveiras, vinhas, frutas e legumes destinados à exportação. Muitos missionários e educadores foram se deslocando para a África a fim de transmitir a cultura ocidental que eles julgavam ser superior às demais. Lembra da aula passada que nós falávamos sobre as teorias racistas do século XX? Como se dissesse assim, o homem branco vai levar a civilização aos negros, etc., aos povos que são colonizados. Então, além disso, a opressão francesa na Argélia se fez também através de leis que o Congresso argelino era praticamente obrigado a aprovar. Um exemplo disso foi uma lei de 1908. O Congresso, considerando que a instrução dos indígenas faz a Argélia correr um verdadeiro perigo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do agrupamento francês, emitiu o voto de que a instrução primária dos indígenas fosse suprimida. Nós também temos a colonização dos belgas na bacia do rio Congo. Em 1884, usando a força e a diplomacia, o rei Leopoldo II da Bélgica ele conseguiu transformar o Congo, um território de dezenas vezes maior que a Bélgica, em uma propriedade particular dele. Propriedade que ele chamava de Estado Livre do Congo. Então lá ele explorou a mão de obra africana e extraiu do Congo uma fortuna incalculável em borracha e marfim. A dominação do Congo converteu-se em um dos episódios mais cruéis da história, comparado ao nazismo de Hitler, e envolveu a morte de cerca de 10 milhões de africanos. As mulheres, crianças e idosos eram acorrentados e mantidos como reféns, enquanto os homens iam à floresta coletar borracha e marfim. E, se eles não trouxessem a quantidade estipulada, eles eram mortos a facadas ou tiros. Em 1903, o missionário Batista Scrivener ele divulgou os horrores que ele havia presenciado no Congo. Diante disso e sob pressão da opinião pública internacional, o rei Leopoldo II da Bélgica perdeu o seu direito ao Congo, que, no entanto, passou a ser administrado pelo governo belga, quer dizer, continuou sendo colônia. Nós também tivemos os britânicos na África. A Grã-Bretanha foi um dos países que lideraram a corrida pela África. No Egito, os britânicos eles estabeleceram um protetorado aproveitando-se do endividamento do governo egípcio por ocasião da construção do Canal de Suez. Foi uma obra financiada por capitais franceses e egípcios. No Sudão, os britânicos usaram a violência. Os sudaneses que praticavam a religião muçulmana, eles tentaram reagir, travando com eles uma guerra santa. E apesar de algumas vitórias expressivas, eles acabaram derrotados, graças à superioridade bélica dos britânicos. Além do Egito e do Sudão, a Inglaterra se apossou ainda de Uganda,
da África Oriental, que é a atual Quênia, e da Rodésia, atual Zimbábue. E como eu disse, lógico que os africanos eles tentaram resistir. Eles reagiram à dominação europeia de diversas formas, inclusive por meio de inúmeras revoltas. Os principais motivos foram a perda da soberania por parte dos africanos, a exploração econômica, a imposição de hábitos ou modos de administração europeus. Um importante exemplo da resistência africana foi a rebelião de Ashanti contra a Grã-Bretanha. Portugueses, alemães e espanhóis também não ficaram fora disso, não. Portugal ela manteve maior parte dos territórios conquistados no século XV e XVI, como territórios onde hoje são Guiné, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e as ilhas de Cabo Verde. A Alemanha entrou na corrida pela África quando boa parte do continente já estava sob domínio inglês ou francês. A Alemanha conquistou duas colônias, a África do Sudoeste alemão, banhada pelo Atlântico, e a África Oriental alemã, banhada pelo Oceano Índico. A Espanha ela conservou uma parte do Marrocos, o Marrocos espanhol. E aí o que aconteceu? Diante desse quadro, dessa história traçada, as colônias sendo exploradas pelos grandes países, pelas grandes potências, houve uma conferência. E essa conferência não era muito para ajudar as colônias, não. Era mais ou menos como se fosse um jeito de partir o bolo. Vamos ver lá, o que você vai ficar, o que você vai fazer, o que a gente pode fazer para a gente entrar em acordo. Mas o acordo era um acordo de exploração. A corrida imperialista ela gerou tensões que ameaçavam o equilíbrio de poder entre as grandes potências e a paz na Europa. Então, para evitar uma guerra, essas potências europeias elas se reuniram numa conferência conhecida como Conferência de Berlim, na Alemanha, em 28 de fevereiro de 1885. Essa conferência tinha como objetivo combinar regras para a livre navegação dos rios Congo e Níger e para a ocupação das terras do litoral africano. Reunidos na Conferência de Berlim, os representantes das potências europeias eles combinaram o seguinte: a. Permitir a livre navegação e o livre comércio nas bacias dos rios Congo e Níger, duas importantes vias naturais de penetração no continente. B. Que uma nação europeia só teria direito a um território africano se comunicasse sua ocupação às demais nações e enviasse para a área uma autoridade capaz de manter a ordem e de fazer respeitar os direitos de comércio e trânsito. C. Conceder direitos especiais de proteção aos missionários e exploradores europeus. D. Reconhecer o Estado Livre do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Esse território imenso serviu como estado tampão, separando as demais áreas ocupadas pelos europeus e assegurando a todos os direitos de navegação e comércio. A África foi partilhada entre as potências europeias nos anos que se seguiram à Conferência de Berlim, por meio de acordos bilaterais entre elas. Entre 1885 e 1907, por exemplo, a Grã-Bretanha e a França concluíram entre si 249 acordos sobre a África Ocidental e Central. Os tratados bilaterais que se seguiram à Conferência de Berlim desenharam um novo mapa da África, concluindo por volta de 1910. E esse novo mapa fixava fronteiras artificiais, misturava culturas e línguas diferentes e separava povos que tinham grande identidade cultural, o que contribuiu para a eclosão de guerras entre os próprios africanos. Algumas delas se prolongam até os nossos dias. Então, o que a gente vê é como que o ser humano, dessa ambição em conseguir cada vez mais, foram explorando e ainda exploram esses países africanos. Então, a gente vai ter o imperialismo, cujas consequências ainda assolam a África até os nossos dias. Então eu espero que tenha sido claro. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo na partilha da Ásia. Qualquer dúvida ou crítica ou sugestão, deixe nos comentários que vai ser um prazer ajudar a entender um pouquinho mais sobre imperialismo.